E aí pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai dar início a um novo tópico do nosso estudo dentro da físico-química. Vamos começar agora uma série de vídeos sobre eletroquímica. Bom, a primeira coisa aí para a gente pensar, né, a gente vai ver a relação aí de reações químicas com eletricidade e tudo mais. Mas o que é muito importante que você entenda é que um pré-requisito para você entender essa série de vídeos é que você tenha uma noção aí de reações de óxido-redução, tá? E principalmente para a gente aprender que a gente já saiba, aliás, calcular, por exemplo, o número de oxidação de algumas espécies químicas, tá? Então, o chamado NOx, beleza? Bom, vamos lá então dar início a essa nova parte. O que é a eletroquímica? Então, ela é uma parte da química que vai estudar reações químicas relacionadas com corrente elétrica. E essas reações químicas vão ser do tipo óxido-redução, tá certo? Também chamadas aí de reações redox. Ou seja, nós vamos ter aí dois tipos de reação acontecendo simultaneamente. Uma reação de oxidação de uma espécie química e uma reação de redução de outra espécie química, que são processos simultâneos. E esses dois tipos de reação envolvem a transferência de elétrons. Então, eu vou ter uma reação que vai produzir elétrons e a outra que vai consumir esses elétrons. Por isso que são processos simultâneos. E daí justamente que você já tem a noção de como calcular o NOx das espécies para saber quem que está oxidando, quem que está reduzindo e assim por diante. Ok? Bom, essa relação com a corrente elétrica, a gente precisa lembrar que corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado de espécies com carga. E essas espécies geralmente são elétrons, tá certo? Então, por isso que a gente vai precisar aí ter um domínio disso. Bom, então a gente vai estudar de modo geral a relação entre energia química e a relação entre energia elétrica. Como que um tipo de energia consegue afetar o outro e vice-versa. Dessa forma, a gente vai dividir essas reações da eletroquímica em dois casos. Um primeiro caso são reações que geram corrente elétrica. E essas reações que eu uso a energia química para gerar energia elétrica, e a gente vai chamar essas reações de pilhas. Tá? Então, a gente vai fazer um estudo aí das mais variadas pilhas. E o segundo tipo de reação dentro da eletroquímica que nós vamos estudar são as reações que necessitam de corrente elétrica para ocorrer. E nessas reações, a gente vai chamá-las, né, de eletrólises. Ou seja, são quebras de espécies químicas decorrentes da eletricidade, da corrente elétrica. Ok? Então, vamos estudar esses dois casos nos próximos vídeos. Bom, e para a gente conseguir estudar esses dois casos, primeiro a gente precisa lembrar alguns conceitos básicos de oxidação e de redução. Bom, então, como a gente vai precisar movimentar esses elétrons, a gente vai ter uma chamada reação global, redox. Essa reação global vai ser, na verdade, a junção de dois tipos de semi-reação. Uma semi-reação de redução, então vamos pensar aí, esse semi quer dizer metade, então é como se uma parte da reação estivesse reduzindo, e eu tenho ali uma outra semi-reação, que é a semi-reação de oxidação, ok? Como eu ensinei lá nos vídeos de reações de oxidação, a gente lembra do OPA. Então, quem oxida perde elétrons e tem o seu NOx aumentado, e aumenta o NOx, ok? Então, justamente, eu vou ter uma parte da reação com espécies químicas perdendo elétrons e outras que vão estar ganhando esses elétrons. Um exemplo aqui para a gente entender. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a redução do cobre. Eu tenho aqui o íon cobre 2, que quando recebe 2 elétrons, vai ali para cobre metálico, ok? Então, a gente percebe aqui que o NOx desse íon é mais 2 e depois ele vira NOx 0. Com isso, a gente tem ali a redução, reduziu o seu NOx. E nós temos aqui a semi-reação de oxidação do zinco. Então, eu tenho o zinco metálico, que quando oxida, forma aí o íon zinco, de carga mais 2, né, de NOx mais 2, e perde 2 elétrons. Perceba que
os elétrons que estão sendo consumidos aqui estão sendo formados aqui. Por isso que não tem como eu ter uma reação sem ter a outra acontecendo simultaneamente, tá? E nessa reação global, os elétrons não vão aparecer. Então, tudo que é produzido de elétrons acaba sendo consumido por outra parte. Então, nesse caso, se eu juntar essas duas semi-reações, então, pensando na lógica, juntando duas metades, você tem o seu total. Na reação global, eu tenho aqui o zinco metálico mais o íon cobre 2, formando o íon zinco mais cobre metálico. Perceba que os elétrons não apareceram aqui na nossa reação global, por isso que são processos simultâneos. E é importante lembrar que não tem como uma semi-reação acontecer sem que a outra também aconteça. Tá? Então, até fica uma dica aí, é que às vezes o nosso foco vai ser olhar somente para uma dessas semi-reações, mas as duas vão estar acontecendo, ok? A gente fecha aqui a primeira parte do nosso estudo de eletroquímica. Continuamos logo mais com os diversos tópicos aí dentro desse assunto.